Tu podes encontrar na internet muitos tutoriais que te dizem quais são as cores que deves misturar para encontrar a cor de uma determinada sombra. Mas o que eles não te dizem é a razão. Neste tutorial eu vou-te mostrar a lógica, quais são os fundamentos da construção das sombras, para tu poder resolver qualquer sombra de qualquer cor nas tuas obras. Vamos a isso. Vou pintar aqui 3 esferas com as cores primárias. Não vou ter qualquer preocupação de rigor, pois o que eu quero mostrar é a forma de criar corretamente a sombra própria de cada uma destas esferas. Vamos começar por fazer a sombra da esfera azul. Conhece certamente a teoria das sombras baseada na roda das cores, que nos diz que a sombra de qualquer cor se constrói acrescentando a cor complementar, ou seja, a cor que está exatamente do lado oposto na roda das cores. No caso do azul, a cor complementar é o laranja. Como sabem, para obter o laranja, temos que misturar o vermelho e o amarelo. A partir do laranja que criamos, vamos colocar um pouco de azul para ter a sombra do próprio azul. E é com esta cor, a cor da sombra do azul, que vamos dar volume à nossa esfera. Vamos considerar que a luz vem de cima e do lado direito. Vou pintar aqui a sombra um pouco livremente, uma vez que neste tutorial não vos estou a dizer a forma das sombras, mas sim a cor das sombras. E pronto, temos a sombra da esfera azul. Vamos agora criar a sombra da esfera vermelha. Voltamos a recorrer à roda das cores e verificamos que a cor oposta ao vermelho, ou seja, a sua complementar, é o verde. Precisamos então de criar um verde, que como sabem se obtém com azul e amarelo. E, como fizemos anteriormente, juntamos este verde ao vermelho e assim obtemos a cor da sombra da esfera. Até agora tudo bem. Estamos a criar sombras sem problemas, apoiando-nos na roda das cores. E vamos utilizar a mesma teoria para criar a sombra da terceira esfera, a esfera amarela. Olhamos novamente para a roda das cores para determinar qual é a cor que precisa juntar ao amarelo para conseguir a sombra do amarelo. E como já estão a prever, essa cor é o roxo ou o lilás, pois é essa cor que está em frente ou oposta a este amarelo. O roxo, o lilás, é obtido, como sabem, misturando azul e vermelho, ou melhor, azul e magenta. Como eu estou a utilizar um vermelho permanente, que é mais vulgar, este roxo vai ser um pouco mais acastanhado. Mas a sombra que vamos obter é correta. A utilização da roda das cores como auxiliar para a criação de sombras é correta. Mas para lidar com qualquer sombra de qualquer cor com confiança, a roda das cores não basta. Tens que entender o que está na base da criação das sombras na pintura. Vamos interromper este tutorial durante 2 minutos para te mostrar as questões fundamentais da luz e da sombra, que são importantíssimas para entenderes como se constroem as cores das sombras. Todos nós temos presente que o branco é luz e o preto é a ausência de luz. Por isso não vos custa admitir e entender que quando eu pintei este lado da tela, desta pequena tela, com preto, eu estive a retirar a luz à superfície branca. Da totalidade da luz e aqui a ausência total de luz. Este é o princípio. Tendo em conta esse princípio, se eu pegar aqui num pouco de vermelho e colocar aqui sobre o fundo preto, o que eu estive aqui a fazer foi acrescentar uma frequência, uma gama que é vermelha, porque aqui já não tinha luz. Quando eu coloco a pincelada vermelha sobre o fundo branco, o que eu estou é a retirar as outras componentes da luz que me fazem o branco, que é a totalidade da luz. E quais são essas componentes? Estou a retirar o amarelo e o azul, porque as 3 cores primárias, no fundo, podem ser decompostas em todas as outras cores e, portanto, todas as cores somadas dão o branco, que é o máximo de luz. O mesmo acontece com qualquer uma das outras cores primárias. Se eu pegar no amarelo, aqui estou a somar amarelo. Se eu puser o amarelo aqui no branco, está a cobrir o vermelho e o azul. Vamos fazer agora a pincelada azul no preto e vamos fazer a pincelada azul
no branco. Como vem aqui o azul, já se confunde um bocadinho com o preto. Isto quer dizer que o azul já absorve muita luz. Cada uma destas três cores tem uma intensidade de luz diferente. Obviamente, o amarelo é mais luminoso, o vermelho é intermédio e o azul é a cor que reflete menos luz. Portanto, estamos aqui a ver três cores, mas aqui resultaram de um processo de soma e aqui num processo de redução. Se eu fizer aqui a mistura das três cores, o que é que eu estou a fazer? Estou a reduzir, neste ponto, nesta mistura, estou a reduzir as gamas, as três frequências que me dão toda a luz. Eu vou conseguir mais ou menos uma cor, uma redução de luz aproximada àquela que tinha no meu lado preto. Ao reduzir a luz com as três cores primárias, eu obtenho uma cor escura, ou seja, uma redução de luz acentuada, não é bem preto, é mais um acastanhado. E esta é a teoria que se aplica na pintura. Porquê é que esta teoria se aplica na pintura? Porque se eu pegar nestas misturas e fizer também neste lado, não consigo repor a luz branca somando aqui as cores. Porquê? Porque, no fundo, é obter o mesmo resultado. Estou a reduzir a luz pela mistura das três cores, só que, obviamente, a redução já lá estava e, portanto, não tenho este grande efeito. Esta aqui é a questão importante para nós entendermos como é que funciona a construção das sombras. Estamos a reduzir luz, estamos a reduzir frequências, estamos a anular frequências e, portanto, ao reduzir luz, estamos a criar sombra. Temos pintadas as sombras das três esferas com as cores primárias. E para lhes dar mais realismo, podemos incorporar em cada uma delas uma zona mais luminosa, que nos indicará o ponto da esfera em que a luz se reflete com mais intensidade em direção aos nossos olhos. Se querem saber um pouco mais sobre luz e sombra, recomendo que vejam a lição número 5 do meu curso base, que vos deixo em referência e que também podem ver utilizando o link que deixei na descrição. Em qualquer dos três casos, obtenho uma cor mais luminosa, acrescentando branco. Outra forma de realçar a luz de um objeto é dar mais intensidade às sombras, como vos estou a mostrar, ou escurecer ainda mais a sombra da esfera azul. Voltemos ao tema principal do tutorial, a cor das sombras. Para criar a sombra das três cores primárias, utilizamos sempre a correspondente cor secundária ou complementar. Vamos ver como é que isto nos ajuda a criar qualquer sombra. A cor secundária, o roxo, que juntamos ao amarelo para a sombra, é criada com azul e vermelho. O verde, que é uma cor secundária, que juntamos ao vermelho, é conseguido com azul e amarelo. A cor de laranja, que juntamos ao azul, é obtido com amarelo e vermelho. Se pensarem um pouco nisto, se olharem atentamente para cada caso, podem verificar que qualquer uma das sombras é obtida sempre com uma mistura das três cores primárias. A sombra da esfera azul com o próprio azul mais vermelho e amarelo. A sombra do vermelho é obtida com o vermelho mais amarelo e azul. E a sombra do amarelo tem o próprio amarelo, acrescentando o vermelho e o azul. Temos sempre as três cores primárias. A utilização da cor complementar vista na roda das cores é apenas uma forma mais rápida de garantir que utilizamos as três cores primárias para obter sombra. A conjugação das três cores primárias é a única forma de reduzir a luz, ou seja, criar sombra em qualquer cor. Se tivermos esta lógica presente, por exemplo, se quiser ajustar a sombra da esfera vermelha, não precisas de ficar limitado ao verde. Vais ganhar flexibilidade na gestão da intensidade da sombra, uma vez que sabes que podes fazê-lo utilizando as três cores primárias e não apenas o verde. A junção entre as zonas de sombra e as zonas de luz pode ser conseguida esbatendo as duas cores com um pincel limpo, criando assim um degradê para a transição entre a luz e a sombra. Pensa sempre na sombra como uma mistura entre as três cores primárias.
Numa esfera azul ou numa esfera laranja, vais fazer a sombra exatamente com as mesmas três cores. Amarelo, vermelho e azul. A diferença é que na esfera laranja a quantidade de azul na cor da sombra é muito menor do que na sombra da esfera azul. A criação de sombras é assim muito simples, se souberes a base da redução da luz através das três cores primárias. Neste tutorial não ficaste a saber tudo sobre sombras de forma automática, mas tens todas as bases que precisas para pensar e formular as tuas decisões e encontrar as tuas soluções para resolver o problema da sombra das cores nas tuas pinturas. Se achaste que este tutorial foi útil, então não percas este, porque é uma informação complementar que acrescenta muito à teoria da luz e das sombras. Bem, já agora, dá o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho, porque já sabes que, se queres aprender, este canal tens que ver. Obrigado.